Olá, eu sou o professor Jaime e nesse vídeo vamos entender por que quando o número está multiplicando um lado de uma equação, quando passa para o outro lado, ele aparece dividindo. O que eu preciso saber para entender esse vídeo? Entender um pouco mais sobre a equação, entender a fração como uma divisão e também entender que o número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, o nosso problema está relacionado a problemas do tipo 2x é igual a 8. Esse número 2 ele está multiplicando aqui essa incógnita x. Resolver uma equação nada mais é do que descobrir o valor da incógnita. Esse 2 que está multiplicando aqui, ele vai para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, x é igual a 8 sobre 2, logo, x é igual a 4. Mas por que que esse 2 parece que ele vem para o outro lado da igualdade, dividindo? É isso que nós vamos observar nesse vídeo. Primeiro, a ideia de equação. Então, vamos desenhar aqui, para compreender a equação, como se fosse uma balança de pratos. Imagine uma balança de pratos aqui. Imagina que desse lado eu coloque um pezinho que tenha 10 kg. Desse outro lado eu também tenho pezinhos de 5, de 3 e de 2. Se eu tenho 10 kg aqui e 5 mais 3 mais 2 do outro lado, pezinhos menores, eu tenho um total então de 10 quilos dos dois lados, então essa balança está equilibrada. Se eu dobrasse o peso do lado esquerdo, então por exemplo, dobrasse, se aqui era 10, fica tendo então um peso de 20 kg. O que aconteceria se eu dobrasse só um lado dessa balança aqui? Esse lado ficaria mais pesado, então automaticamente esse prato ia cair e a balança ficaria desequilibrada. Então, se eu dobrei os pesos nesse lado, para a balança se manter equilibrada, eu tenho que dobrar os pesos desse lado. Então, se aqui se era 5, fica tendo que valer 10. Se aqui era 3, fica valendo 6. E se era 2, fica valendo 4. Então, 20 é igual a 10 mais 6 mais 4. E 10 mais 6 mais 4 também vale 20. Então, a gente pode dobrar os lados pode dobrar os pesos da balança de tal forma então que a balança fique equilibrada. No mesmo jeito que nós podemos dobrar, nós podemos também dividir. Ou seja, imagine agora que eu tenho 30 quilos de um lado e do outro lado eu tenho 10 mais 8 mais 12. 12 mais 8, 20. 20 mais 10, 30. Ou seja, 30 é igual a 30. Se eu quero dividir esse lado, ou seja, dividir pela metade, vou dividir esse lado na metade. Se aqui eu tinha 30, quando eu divido ele tem 15. Eu também tenho que fazer o que desse lado? Eu tenho que dividir todos esses pesos pela metade. Se aqui era 10, fica 5. Se aqui era 8, fica 4. E se aqui era 12, fica 6. Então, 15 é igual a 6 mais 4, 10, mais 5, 15. Ou seja, 15 é igual a 15. Então, qual que é a finalidade desse vídeo? É mostrar que independente, se eu dobrar ou triplicar o peso de um lado, sou obrigado a multiplicar ou triplicar o peso do outro lado. Bem, então temos aqui, voltando, vamos entender agora o segundo item, a fração como uma divisão. Então, a fração como uma divisão. Temos aqui o número 8 sobre 2. Eu posso interpretar isso daqui como uma divisão, ou seja, do 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 dá 4. Por quê? Porque 4 vezes 2 dá 8, resultando então um resto zero. Então, 8 dividido por 2 é igual a
4. Temos também que entender que quando eu escrevo 8x sobre 2, esse 8 ele está multiplicando aqui a minha incógnita. Então é 8 vezes o x. E esse 2 aqui de baixo, ele está dividindo a incógnita x, ou seja, o 8 ele está multiplicando e o 2 está dividindo. Então justamente vai nos auxiliar esse conhecimento quando formos montar a equação. E o terceiro ponto a ser observado é que quando temos um número dividido por outro é sempre 1, ou seja, 5 sobre 5 é igual a 1. Podemos observar como se a fração é uma divisão, que 5 dividido por 5 é 1, porque 1 vezes 5 dá 5, sobra resto 0. Então, com essas explicações, nós conseguimos começar a voltar no nosso problema e entender por que o número, quando passa para o outro lado da equação, ele parece que está dividindo. Vamos voltar então para o nosso caso aqui. 2x é igual a 8. Aí, usando a ideia de equação, se eu pegar esse lado da igualdade e dividir pela metade, ou seja, dividido por 2, eu sou obrigado a pegar esse lado da igualdade e também dividir por 2, usando aquela ideia de pratos de equilíbrio, né? Se eu divido um lado por 2, eu também sou obrigado a dividir o outro lado por 2. Tá. Também sabemos que um número dividido por outro resulta em 1, ou seja, 2 dividido por 2 resulta em 1. E 1 vezes x é o próprio x. 1 vezes x dá x. Sobrando aqui 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 dá 4. Ou seja, aquele 2 inicialmente, que parecia que estava multiplicando o x, ele parece que está dividindo quando passa para o outro lado. Mas na verdade, não é que ele passa dividindo. É que quando eu tenho a expressão 7x é igual a 20. Esse 7 está multiplicando o x. Para eu fazer sumir esse 7 aqui, eu sou obrigado a dividir esse 7. Só que eu não vou dividir, eu vou fazer mentalmente. Se eu dividisse isso por 7, eu poderia ia ficar 7 sobre 7. 7 sobre 7 daria 1. E 1 vezes x dá x. Só que como eu dividi esse lado esquerdo da equação, eu sou obrigado então a dividir o lado direito da equação pelo mesmo número. Então, na verdade, aqui eu fiz meio que mentalmente 7 dividido por 7, que dá 1. Por isso que o número que parecia que estava multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Desse fato, conseguimos então a resolver mais um mistério da matemática. E para conhecer mais alguns outros mistérios, ou também fazer algumas atividades em formas de exercícios, consulte o site www.videomate.com.br. Obrigado.